Então, vamos iniciar uma outra unidade da nossa disciplina de controladoria e prestação de contas. E sendo que a nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre como nós devemos proceder para avaliar o controle interno. Novamente, informando dados institucionais, temos aí a data da prova 1, que vai ser dia 14 de agosto, na próxima semana. A nossa disciplina começou dia 3 de agosto. A média final da primeira nota vai ser a somatória do fórum, da tarefa e da prova. E essa prova são 10 questões de marcar X, que eu vou criar no Google Formulários e disponibilizar o link para que vocês possam realizar essa prova. E aqui o nosso horário da nossa aula. Então, revisando a aula 1, nós temos aí noções de controladoria, em que nós apresentamos que a controladoria é um órgão que vai gerar informações e vai controlar toda a gestão econômica no aspecto financeiro, contábil, patrimonial, RH e de desempenho, para medir os resultados que a empresa gerou. Na área pública, ele também, a controladoria é um órgão administrativo que vai também planejar, coordenar, gerenciar e controlar. O que ele vai controlar? O sistema de controle interno, a auditoria interna, a contabilidade, e vai aperfeiçoar todos os demais sistemas de controle para tentar fazer com que o gestor obtenha os seus resultados previamente estabelecidos, que é a eficácia gerencial. Assim, quais são as funções desse departamento chamado controladoria? Então, ele, na área privada, ele vai planejar, coordenar, acompanhar, avaliar, supervisionar, controlar, ele vai auditar, vai elaborar relatórios e vai implantar e aperfeiçoar os demais sistemas de informações existentes. Na área pública, a controladoria, esse departamento, vai avaliar as metas, vai comprovar a legalidade das ações, vai analisar a aplicação dos recursos, vai controlar o patrimônio, vai combater a corrupção, vai prestar contas dos resultados, vai aperfeiçoar o sistema e vai validar as informações e registros realizados por meio da auditoria interna. Portanto, a missão desse órgão chamado controladoria é promover, é fazer com que o resultado final da organização possa ser alcançado, que o objetivo principal da organização possa ser alcançado, que a meta da organização possa ser alcançada. E a meta sempre é a eficácia da organização, que na área privada essa eficácia é medida pelo lucro e na área pública essa eficácia é medida pelo serviço prestado. A nossa segunda aula, que foi o ambiente da controladoria, então, nós vimos que a controladoria, para realizar o controle, ela tem que considerar dois elementos. Ela tem que considerar o modelo de gestão e ela tem que considerar os sistemas de informações. Em relação ao modelo de gestão, a controladoria tem que considerar estabelecer aqueles conjunto de regras que ela estabeleceu a partir das crenças e dos valores do gestor. Então, ela estabelece regras para avaliar o desempenho, avaliar os resultados, para identificar como que será feita a comunicação, para definir exatamente como que é o procedimento adotado pela administração para avaliar os colaboradores. Então, ela vai estabelecer regras que possam controlar todas essas atividades. E isso é possível pelo planejamento estratégico e operacional, onde estão descritos os planos macros e micros que a organização deseja obter, pela execução desses planos e pelo próprio controle antes, durante e após a execução desses planejamentos.
E a controladoria também vai depender do sistema de informação, que é aquele conjunto de sistemas que vai possibilitar o registro e gerar as informações necessárias para os gestores. Portanto, que sistemas são esses? O sistema contábil, o sistema fiscal, sistema de recursos humanos, sistema de custos, sistema dos bens e direitos, que é o ativo, sistema de controle interno. Ela necessita desses sistemas para poder gerar as informações e possibilitar o controle de tudo que está sendo realizado. Na aula 3, nós vimos aí o conceito de controle interno. Mas antes, o que é controlar, de uma forma geral? Então, controlar é um sistema que a organização possui para supervisionar todas as atividades, todos os investimentos, para identificar se está ocorrendo desvios e para medir os resultados e desempenhos da organização. Qual é o objetivo de nós controlarmos as nossas ações? Proteger o nosso patrimônio, no caso da organização, proteger o patrimônio da organização e gerar informações para que os gestores tomem decisões. E quais são os tipos de controle? Tem um controle que é feito dentro da própria empresa, tem controles que são feitos por órgãos externos e tem controle que é feito pela própria sociedade. No que se refere ao controle interno, então nós temos que é uma seção, é um departamento, é um setor da instituição, da organização, que possui no seu, dentre as suas atribuições, ele possui, ele conhece as instruções institucionais, as normas institucionais, então ele possui esse conjunto de medidas, de normas, e ele vai verificar se as atividades desenvolvidas estão sendo realizadas de acordo com essas normas que foram estabelecidas pela organização e, ao mesmo tempo, pela legislação da administração pública. Qual é o objetivo do controle interno? Então, proteger o patrimônio, que são os bens de direito, avaliar se as metas estão sendo cumpridas, comprovar se os atos são legítimos e legais e fazer a prestação de contas. O papel principal, então, desse departamento chamado controle interno é orientar os colaboradores, as seções, as unidades, e, ao mesmo tempo, verificar se há erros nas atividades desenvolvidas. E, se houver erros, solicitar suas correções. Em relação à responsabilidade, qual é a responsabilidade do controle interno? Verificar ou conferir os atos praticados, alertar. Então, uma das suas é de fazer a prevenção. Então, ele alerta, ele instrui, ele cobra as correções dos erros. Ele orienta sempre por meio de instruções normativas ou manuais. Tem que ser uma instrução formal, uma orientação formal. E a outra responsabilidade dele é autoavaliar a própria administração. Quais são os princípios do controle interno? São 3. Eles estão classificados em 3 categorias. O princípio de ambiente, o princípio operacional e o princípio de recursos humanos. Então, o princípio ou diretrizes que falam sobre o ambiente, ele pode se referir à própria seção, no que se refere ao aspecto da infraestrutura, de recursos humanos e da própria administração dessa seção, ou ela pode falar da administração de uma forma geral. Qual é a filosofia, quais são os valores que a administração geral deseja implementar na organização. Em relação aos princípios operacionais, nós estamos falando das regras, das diretrizes que se refere ao fazer. Como registrar, como comprar, quando comprar, como elaborar um convênio, como redigir um contrato. Então, são instruções normativas que dizem respeito à operacionalização das atividades. Em relação aos recursos humanos, as diretrizes que vão definir salário, sigilos, responsabilidade e as funções, as progressões também. Esse controle interno, ele pode ser classificado de 2 maneiras. Ele pode ser no aspecto administrativo ou no aspecto contábil. No aspecto administrativo, o controle interno vai
controlar os procedimentos relativos às decisões que a administração geral adota. E em relação ao controle contábil, são os procedimentos em relação a registros e a emissão de relatórios. Como exemplo de controle interno na área da contabilidade, então tem que existir orientações no sentido desse departamento contábil realizar as conciliações constantemente, verificar as aprovações e autorizações contidas nos processos, fazer o controle físico dos bens, contar fisicamente, comprovar a sua existência. Nesse departamento tem que ter função específica, funcionários que vão trabalhar com convênio, funcionários que vão trabalhar com contratos, funcionários que vão trabalhar com suprimento de fundos, outros que vão trabalhar com a folha de pagamento, outros com a parte financeira, da execução orçamentária e assim por diante. E para cada registro realizado, deve haver a identificação da pessoa que fez o registro e da data em que ele foi executado. Então, são controles, né, que essa seção deverá verificar se eles existem lá no Departamento de Contabilidade. Na área administrativa, de uma forma geral, ele pode verificar se existe, como que é realizado os treinamentos profissional, como se existem instruções para o exame médico anual, qual é o controle de qualidade dos serviços prestados e fazer uma análise entre o que foi orçado e o executado. São exemplos também de controles que o Departamento de Controle Interno tem que ter e verificar se eles estão sendo executados. Hoje é a avaliação desse controle interno. Então, o controle interno, revisando, são procedimentos, métodos, diretrizes que a organização vai implementar para verificar se tudo está sendo feito de maneira confiável e de acordo com as normas da administração pública. O objetivo desse controle é gerar informação, estimular o respeito e a obediência às políticas da administração, proteger o patrimônio e promover a economia e promover o alcance do objetivo, da meta final definida pela organização. Quais são os meios que os funcionários dessa seção chamada controle interno têm para fazer o controle? Os livros, as fichas, os boletins, relatórios, os impressos, os regulamentos, os manuais, as ordens internas, ou seja, os demais documentos que possam comprovar a realização de um determinado fato ou ato praticado. E como que nós avaliamos esse controle interno, esse departamento, esses manuais, essas instruções normativas, se realmente elas estão sendo executadas? Então, avaliar é nós verificarmos de maneira organizada, planejada, sistematizada, no sentido de identificar se as atividades realizadas pela organização estão obedecendo essas diretrizes da própria organização. Então, e o que nós avaliamos? Avaliamos o ambiente de controle, como também os procedimentos adotados pela instituição para controlar. E como que nós fazemos como que nós devemos proceder para avaliar? Primeiro, a gente elabora um questionário, né, de controle interno. Se não elaborar o questionário, a gente faz um fluxograma identificando as atividades, o passo a passo de cada atividade. Aí, de posse das respostas ou de posse desse fluxograma, a gente tem evidências suficientes para dizer como que esse controle interno está funcionando. E aí a gente redige um relatório identificando o sistema, se ele é adequado ou não, e se houver deficiências, que se faça sugestões para sanar essas deficiências. Então, nós temos que avaliar o quê? O ambiente de controle e o procedimento de controle. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que elaborar questões para que possamos identificar as funções da administração, se essas funções são bem definidas,
para a gente identificar como que é adotado o processo de tomada de decisão, quem tem autorização e quem não tem autorização para tomar determinadas decisões, qual é a estrutura organizacional da instituição, ou seja, qual é o organograma da instituição, para que a gente possa identificar exatamente qual a responsabilidade e a autoridade de cada colaborador, quais são as políticas de recursos humanos adotadas pela instituição e quais são as verdadeiras atribuições da auditoria interna, caso ela exista dentro da organização. Então, no ambiente de controle, o controle interno tem que avaliar esses aspectos. E em relação ao procedimento adotado para fazer o controle, esse departamento chamado controle interno, ele tem que avaliar as normas para elaborar as demonstrações, identificar quais são as normas para elaborar as demonstrações contábeis, se existem conciliações, quem faz a conciliação, quem aprova, quem elabora, como que é feito registros das transações realizadas e se os registros estão feitos de forma exata, quais são os sistemas de informação computadorizada existente, como que é feito o controle de acesso, de alteração, de geração de relatórios, de implantação desses sistemas nas unidades, nas seções, os controles adotados sobre as contas, se elas são suficientes para registrar todas as transações, lembrando que conta, na contabilidade, é o nome que você atribui para cada elemento do seu patrimônio. Então, você tem a conta veículo, é o nome que vai identificar todos os veículos que a instituição adquiriu e o seu respectivo valor. A conta empréstimo vai identificar todos os empréstimos feitos e qual é a dívida da empresa. Então, conta é um nome que se atribui a um elemento do patrimônio. O controle interno também tem que avaliar quem é que aprova e quem é que guarda documentos. Ele tem que verificar, fazer inspeção física dos ativos, dos bens da empresa, tanto do bem permanente como o bem de consumo. Ele tem que verificar quem é que tem acesso a esses ativos e quem é que faz o registro desses ativos e comparar os dados realizados com os projetados. Então, para você avaliar o controle interno, então, o controle interno é um departamento que existe dentro de uma organização e esse departamento, ele contém ele conhece todas as instruções institucionais, ele conhece todas as normativas institucionais e legais. Aí ele vai verificar, esse controle interno vai verificar se os demais setores daquela organização estão executando suas atividades de acordo com essas normativas existentes. E aí, para ele fazer essa verificação, ele desenvolve formulários, ele desenvolve planilhas, ele pode ter algum tipo de sistema informatizado para fazer essa verificação. E o que ele tem que verificar? Ele tem que verificar todo o ambiente de controle no que se refere à instituição, à tomada de decisão, ao processo que se realiza na administração para executar ou para autorizar determinadas transações, e ele também tem que avaliar os procedimentos de controle. Quais são os documentos, os formulários que amparam os registros, que amparam os convênios, que amparam os contratos, que amparam o patrimônio, os bens permanentes e os bens de consumo. Então, você tem que avaliar esse departamento de controle interno, ele vai avaliar esses dois aspectos, o ambiente organizacional e, ao mesmo tempo, os procedimentos que a organização estabeleceu para controlar todas as suas atividades. E como é que ele vai fazer isso? Elaborando um questionário com perguntas para que ele possa identificar se o que está previsto na legislação e nas instruções normativas da organização, se isso está acontecendo realmente lá,
em cada departamento da organização. E para isso, então, nós pegamos na internet, né, modelos de questionário, de perguntas que o funcionário do controle interno pode elaborar nas diversas outras sessões para que ela possa identificar se as atividades estão sendo feitas de acordo ou não com o que está prescrito pela administração e pela legislação. Então, vocês, esse arquivo está disponibilizado para vocês lá na plataforma, em Excel, para que você possa verificar exemplos de perguntas que nós podemos elaborar para avaliar se os procedimentos adotados pela instituição, se eles estão sendo executados. E aí, no final, quando termina a avaliação, o funcionário do setor de controle interno, ele vai e escreve um relatório dizendo se o controle existente, se ele é adequado, se ele não é adequado, ou seja, se ele é suficiente, se ele é insuficiente, ou se nem existe controle. Assim, solicitamos que vocês respondam as perguntas do fórum, responda a tarefa online dessa unidade e, se havendo dúvidas, eu solicito que entre lá na enquete e poste a sua dúvida. Até a próxima aula.